Trump quer anexar literalmente tudo que estiver à frente, né? É uma bomba geopolítica e geoeconômica gigantesca. Os BRICS sob a presidência do Brasil começou da melhor maneira possível. Bom tudo a vocês todos. Bem-vindos a 2025. Esse é o primeiro Pepe Café do ano. De volta ao Otanistão. Eu estava na maravilha do Otanistão, que era a Itália. Voltei ao Otanistão horroroso em Paris, por várias razões. Podia ficar o dia inteiro conversando sobre isso com vocês. Não muito mais tempo, daqui a 2 semanas eu volto à estrada e eu vou ficar na estrada por vários meses, que é a minha vida normal. Primeiro Istambul, depois Moscou e depois tudo aberto. Ásia. Bom, na Itália foi importantíssimo, digamos, fechando um ano super importante, o ano dos BRICS, e um ano de definições geopolíticas fundamentais. Voltar, na minha cabeça, eu queria voltar à Renascença. Bom, eu vivi em Firenze há 45 anos, a maior parte de vocês não tinham nem nascido, estudando história da arte do Renascimento, essencialmente. Filosofia também. Aí eu voltei às minhas fontes primordiais, voltei ao neoplatonismo, voltei a Pico della Mirandola, que é um dos manifestos do humanismo fundamental, a dignidade do homem. Voltei ainda mais a Bizâncio há 1000 anos, ao Michael Psellos, que fazia a cronografia dos imperadores de Bizâncio há literalmente um milênio. O último Agamben, que fala de linguagem, que é absolutamente magistral. Eu espero encontrar com o Agamben esse ano, onde ele mora, na Sicília ou talvez em Roma. E voltei a um dos mestres supremos do Ocidente, Marsilio Ficino, neoplatônico, e depois outras coisas também. Bom, então isso foi uma viagem extraordinária. Em Firenze, por um privilégio divino, eu fiquei num palácio de 1480, com vista direta para a igreja de Santa Maria Novella, que é uma das igrejas mais extraordinárias do Renascimento italiano e do planeta. É a minha igreja favorita em Firenze, talvez a minha igreja favorita na Itália, junto com Santa Maria sopra Minerva em Roma. Então, tudo isso, claro, né, é um turbilhão. E uma preparação para esse ano de 2025, que vai ser extremamente complexo, talvez mais complexo ainda do que 2024. Bom, daqui a pouco, como vocês sabem, é o início de Trump 2.0. 3 dias antes vai ser a assinatura do acordo de cooperação estratégica entre o Irã e a Rússia em Moscou, assinado pelos presidentes Pezeshkian, Irã, Putin, Rússia. Os desenvolvimentos absolutamente imprevisíveis na Síria, a possibilidade de algum tipo de início de conversa séria entre os Estados Unidos e a Rússia para resolver a Ucrânia, o irresolúvel drama Ucrânia, e, evidentemente, os BRICS sob a presidência do Brasil, que, de um ponto de vista auspicioso, começou da melhor maneira possível, com a presidência brasileira dos BRICS anunciando no início dessa semana que a Indonésia é membro pleno dos BRICS a partir de agora. É uma bomba geopolítica e geoeconômica gigantesca. A Indonésia é o principal país da ASEAN, dos 10 da ASEAN, da Associação dos Países do Sudeste da Ásia. Meus vizinhos, muitos de vocês sabem que eu moro na Tailândia a maior parte do tempo há 30 anos, desde 1984. Fui muito à Indonésia, trabalhei muito na Indonésia, especialmente nos anos 90. Tenho uma afeição ah, particular e direta e epidérmica
com as ilhas, não só com Java, Sumatra, Bali, com Sulawesi, para onde está se transferindo a capital, eles estão construindo uma capital no meio literalmente da floresta em Sulawesi. É a sétima maior economia do mundo por paridade de poder de compra no momento, vai ser uma das grandes economias do século 21, um dos grandes poderes geopolíticos do século 21. Então, a decisão conjunta dos BRICS, todo mundo, Brasil inclusive, é absolutamente crucial, porque abre os BRICS para o Sudeste da Ásia. O, o, a Tailândia e a Malásia são partners dos BRICS já oficialmente, e a Indonésia agora como membro total. O Vietnã vai ser um partner breve também. E isso se encaixa perfeitamente com o que o presidente Putin já vem frisando há algum tempo. Ele frisou na cúpula do Valdai, por exemplo. Em Vladivostok, ele já estava falando sobre isso. Na cúpula do Valdai. E depois na famosa entrevista do final do ano, em dezembro, que os grandes polos de desenvolvimento daqui para frente vão ser dois: África e Sudeste da Ásia. A África, aos poucos, está se incorporando aos BRICS. Os BRICS estão incorporando a África, paulatinamente. E o Sudeste da Ásia, sem dúvida nenhuma. O Sudeste da Ásia, o principal parceiro comercial dos 10 do Sudeste da Ásia é a China. Então, essa decisão de trazer a Indonésia como nem mais parte, eles foram convidados para ser partners durante a cúpula de Kazan em outubro. Eram 13 partners, incluindo a Indonésia. E a decisão dos BRICS como um todo é crucial porque, ok, a Indonésia é um dos nossos diretos, não precisa nem passar pelo estágio de partner. Eles estão, e isso, o governo em Jacarta e os líderes dos países dos BRICS têm uma perfeita compreensão do papel fundamental da Indonésia como uma potência de alcance pan-asiático e como um dos líderes do sul global, como o Irã, como o Brasil. Então, isso já muda o jogo, já acende o jogo um patamar a mais e movimenta o tabuleiro de uma maneira imprevisível. Ninguém esperava que a Indonésia fosse assumir esse papel de relevância nos BRICS imediatamente. E isso se liga diretamente com a guerra não declarada que Trump 2.0 vai lançar. A guerra declarada, já pré-declarada, que é um misto de guerra híbrida e de guerra comercial, é Estados Unidos e China. Todo mundo sabe disso. Especialmente os americanos, especialmente quem está por trás de Trump. A guerra não declarada, que isso nem os americanos podem declarar, porque aí eles vão estar declarando uma guerra contra o sul global inteiro, que na verdade esse é o X da questão, é a guerra contra os BRICS. Trump 2.0 vai ser a entronização da guerra do poder americano contra a ameaça dos BRICS. E isso, as classes dominantes nos Estados Unidos estão começando, ainda que eles não entendam absolutamente nada de como os BRICS funcionam, eles estão começando a perceber que a emergência de uma organização multilateral tão sedutora quanto os BRICS, que agora, se você qualifica em termos de paridade de poder de compra para produto interno bruto, quase 42% do produto interno bruto do planeta. Quase a metade do produto interno bruto do planeta e metade da população, mais ou menos metade da população. Ou seja, a guerra que os Estados Unidos, que as elites americanas, e Trump é um detalhe nessa história, como o governo democrata era um detalhe, eles são porta-vozes. Eles implementam ou jogam com decisões que são tomadas, follow the money, siga a grana, por quem manda realmente.
financeiramente, no mercado financeiro internacional, as grandes famílias da costa leste, as famílias transatlânticas, atlanticistas, entre Estados Unidos e Europa. Esses são os caras que comandam o jogo e que você nunca vê. Não são esses vagabundos que aparecem no Bilderberg. Então, para eles, eles não podem anunciar que é uma guerra contra o Sul global, contra a maioria do Sul global, contra a maioria global. Então, isso está disfarçado numa guerra comercial contra a China. O prenúncio de que essa guerra híbrida contra os BRICS vai se incrementar cada vez mais agora, com Trump 2.0, ela vem de um ano e meio atrás. Um ano e meio atrás começou a circular nos think tanks americanos a noção de swing states. Vocês devem saber todos de que swing states é um fenômeno paroquial, né, provincial americano relativo às eleições americanas, estados que podem mudar de campo, democrata, republicano e vice-versa. Eles aplicaram esse conceito de swing states para a geopolítica e definiram os 6 principais swing states. Qual é a mensagem disso? Vindo justamente dessa parte do complexo industrial militar que escreve, redata, coordena e apresenta propostas e que podem se transformar em políticas. É o setor mídia, academia, think tank do complexo industrial militar, como o nosso amigo Ray McGovern definiu há alguns anos. Quando isso foi definido há um ano e meio atrás, mais ou menos, e vocês vão achar o link na minha primeira coluna do ano, que eu acabei de escrever hoje de manhã, e que eu espero que quando esse Pepe Café tiver no ar, ela já esteja traduzida em português. A gente nunca, nunca sabe os ritmos, tanto da publicação inicial quanto o ritmo das traduções. Eles identificaram 6 swing states. 3, há um ano e meio atrás. 3 BRICS, Brasil, Índia e América do Sul. E 3 candidatos a BRICS. Depois revelou-se que um deles foi convidado para ser BRICS total e está ainda em cima do muro porque depende muito dos Estados Unidos e toda a grana deles está entre Londres e Nova York no sistema financeiro internacional, a Arábia Saudita. O segundo, a Turquia, que foi convidado para ser partner dos BRICS em Kazan, ainda não respondeu oficialmente. E o terceiro, adivinha quem era? A Indonésia, e que agora é membro pleno dos BRICS. Então, há um ano e meio atrás, os caras que formulam políticas nos think tanks americanos já estavam falando que os Estados Unidos têm que ir atrás desses 6 swing states, que são 6 BRICS ou quase BRICS, no caso da Turquia, ou meio BRICS, no caso da Arábia Saudita. E agora isso vai explodir no ano de 2025, porque a ameaça não diretamente ao império, mas a ameaça a dos braços armados econômicos do império, vindo dos BRICS, é algo que as elites americanas não podem mais ignorar, ainda que não entendam como isso se articula, que é a ênfase dos BRICS, basicamente, em armar um novo sistema de relações internacionais e econômicas, basicamente para se livrar da influência do FMI e do Banco Mundial. Então, a grande ameaça dos BRICS é ao FMI e ao Banco Mundial, muito mais do que a organização global do império, ou o império das bases, que ainda continua mais de 800 bases militares americanas espalhadas pelo planeta inteiro. Como isso vai se articular é muito complicado, mas vai ser um mix de guerra híbrida, de tentativas de destabilização, de lawfare, de tentativas de anexação, de destabilizações internas variadas, de tentativas de revoluções coloridas, etc. Mas, na prática, o X da questão é uma guerra do império, em vários níveis,
híbridos e não híbridos, contra os BRICS, representando a principal associação de integração do Sul global e da maioria global. Esse é o grande tema internacional de geopolítica da ascensão de Trump 2.0. O outro tema é Oeste da Ásia. E aí a gente entra na guerra quente barra pesada mesmo, considerando que a Ucrânia, a Rússia vai resolver a Ucrânia de acordo com os parâmetros estabelecidos pelos russos já há bastante tempo, comentados por Putin, recomentados por Lavrov praticamente toda semana, são as condições russas para o final da guerra, ou a guerra continua e vai ser resolvida no campo de batalha, e a Rússia vai parar quando resolver que vai parar. Isso, do ponto de vista das elites americanas, é anátema, é absolutamente impensável. Bom, a guerra no oeste da Ásia. Com Trump rodeados de siocons, sionistas neocons, nos Estados Unidos, muitos com dupla nacionalidade, duplo passaporte, e aquela gangue de psicopatológicos genocidas em Tel Aviv, Trump 2.0 pode tentar uma operação mais arriscada em relação aos Estados Unidos comprarem a guerra de Israel contra o Irã. É uma possibilidade, é um cenário. Não é que isso vai acontecer, é um cenário. Como isso vai ser englobado e digerido pelos BRICS é uma questão fundamental, porque Irã é um dos principais BRICS. Irã e Rússia vão assinar um tratado de cooperação ao mais alto nível, incluindo militar, 3 dias antes da posse de Trump, em Washington. Esse tratado vai ser assinado entre Pezeshkian e Putin em Moscou no dia 17 de janeiro. China tem um tratado de cooperação econômica global com o Irã, assinado em 2021. Ou seja, o Irã é apoiado em diversos níveis, inclusive militar, pelos dois BRICS principais, Rússia e China. Havendo um ataque contra o Irã por uma coalição Israel-Estados Unidos, haverá uma resposta pelo menos desses três BRICS. Ninguém sabe ninguém sabe se haverá o ataque. O que se sabe é que haverá uma resposta, não se sabe a que nível, mas haverá uma resposta desses três BRICS conjuntos. Ou seja, um ataque possível de Israel com colaboração americana ou conjunta contra o Irã é um ataque contra os BRICS. Então, esse é um cenário horripilante, mas plausível a partir desse ano 2025. Então, isso que é, mais uma vez, o nosso tema geral em todos os Pepe Cafés. A continuação das guerras eternas, as Forever Wars. Uma delas, por exemplo, duas delas, na verdade, se extinguiram, Afeganistão e Iraque, com duas derrotas para o Império do Caos. O Império do Caos nunca para de semear caos. Então, o caos na Ucrânia, semeado pelo Império do Caos, e o caos no oeste da Ásia, semeado por Israel como acoplado ao Império do Caos. Então, essa lógica não muda, essa lógica é a lógica predominante de como funciona o sistema. Em contrapartida, a gente tem essa organização progressiva, lenta, gradual e segura e progressiva dos BRICS, e que espera-se que a presidência brasileira dos BRICS, ainda que na verdade vá durar não o ano inteiro, mas na prática metade do ano, porque a cúpula dos BRICS no Brasil esse ano vai ser no meio do ano. É uma decisão, eu prefiro dizer diretamente, totalmente estúpida. Então, perguntem ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil por que essa decisão, que eu conversei inclusive com um dos grandes economistas do Brasil em Moscou, e nós concluímos juntos de que é uma decisão completamente absurda. Porque vai ter aquela COP na Amazônia no fim do ano. Ah, não podemos realizar duas ao mesmo tempo. Bom, então uma das possibilidades é de que o G20, que vai ser presidido pela África do Sul esse ano,
vai ter a cúpula no final do ano na África do Sul. Vários dos dirigentes dos BRICS vão estar nessa cúpula, então pode-se fazer talvez um pós-presidência do Brasil ou o verdadeiro final da presidência do Brasil dos BRICS na África do Sul no final do ano. É uma possibilidade a ser debatida. Espera-se que os brasileiros pensem na repercussão positiva de uma medida como essa. Bom, o, o grande jogo, que é o grande jogo que vem se desenvolvendo desde o início, antes inclusive do início do milênio, e desfechado de vez com o 11 de setembro, onde achava-se que finalmente os Estados Unidos iriam, a partir já do novo milênio, do novo milênio e do novo século, fazer um segundo século americano, século XXI, segundo século americano, com a guerra contra o terror, que na verdade era uma guerra do terror, e ela terminou se metastatizando em uma verdadeira guerra do terror. Caos. O professor Michael Hudson, nosso amigo, com quem a gente conversa sempre, isso eu usei logo no começo dessa minha primeira coluna do ano. No final do ano passado, em um dos seus podcasts, Michael Hudson disse que a política oficial dos Estados Unidos agora é caos. Definição perfeita. Império do Caos. Império do Caos é o título do livro que eu publiquei em 2014. Teve uma tradução horrorosa no Brasil e virou um cult em inglês, inclusive leitores na China. E o Império do Caos é a definição definição mais concisa do Império no final. E agora, com o final da pior administração da história moderna dos Estados Unidos e o início de Trump 2.0, que é uma incógnita absoluta, vai ser talvez muito diferente de Trump 1.0, a estratégia, como política externa, vai continuar sendo semear o caos. E o que é pior, semear o caos defendendo terrorismo. Os Estados Unidos apoiam, não escandalosamente de frente, mas apoiam e apoiaram e apoiavam desde o início. Isso é algo que vocês podem ver, por exemplo, nas últimas podcasts do Jeffrey Sachs. Quando o Jeffrey, inclusive, evoca a Operação Timber Sycamore, na época do Obama, e como Obama basicamente avalizou uma operação de terror aliada com terror para derrubar Assad na Síria. Essa é uma história que vem mais de 10 anos. E agora eles conseguiram. A vitória tática é extraordinária. Você tem um governo num ex-país soberano árabe, uma das nações principais do mundo árabe, completamente destruído e agora o poder usurpado por uma gangue de cortadores de cabeça que agora veste o Hugo Boss e que recebe em Damasco delegações de todos os lados, americanos, turcos, ucranianos de Kiev e, finalmente, dois paspalhos ministros de Relações Exteriores da União Europeia, França e Alemanha, incluindo a humilhação absoluta infligida a Ana Helena 360 graus. Foram os últimos a chegar. Tem uma conga line, aquela linhazinha do carnaval que vai um desfilando atrás do outro, cantando marchinha. O último desfilando lá no fundo, que sem nem cantar a marchinha, foi a União Europeia. E foi humilhada. ah, Hugo Boss Giolani nem respondeu. E por que esses dois paspalhos foram para Damasco? Para exigir do atual governo de ex-cortadores de cabeças reconvertidos em rebeldes moderados e progressistas, expulsar os russos das bases de Tartus e Khmeimim, base naval e a base aérea. Eles nem responderam. Por quê? Porque os russos já estão conversando com esse novo governo de ex-cortadores de cabeça, que é algo extremamente difícil de vender dentro da Rússia, porque no fundo é a Rússia conversando com terroristas.
Mas aí a visão geoestratégica russa predomina. Ok, se temos que conversar com interlocutores extremamente nocivos, bom, considerando os interesses russos, isso é mais importante. E os interesses russos são de preservar Tartus e Rmaimin no leste do Mediterrâneo. Esse é o plano A. Se dar errado, se eles são forçados por. Na verdade, Jolani não tem poder nenhum. Na verdade, essa é uma conversação direta entre Putin e Erdogan, no fundo. Erdogan e a sua inteligência turca controlam Jolani e todos esses outros do Hayat Tahrir al-Sham. Se por acaso não houvesse um acordo e Erdogan teria que dizer a Putin: olha, vocês vão ter que sair do leste do Mediterrâneo, a Rússia já tem um plano B, a Líbia, para onde estão sendo transferidos ativos russos constantemente. E teria inclusive um plano C, o Golfo Pérsico. Os russos podem pegar o telefone e ligar para Teherã e falar: olha, agora com o nosso acordo abrangente em todos os níveis, energia, economia, investimento, segurança e militar, vocês podem nos abrir uma basezinha no Golfo Pérsico para a gente fazer o nosso translado de Tartus? E os iranianos vão dizer sim, sem dúvida. Ou seja, há opções para a Rússia. A Rússia não foi expulsa do leste do Mediterrâneo. Ainda há muito caminho para andar, e o fato de que essas conversações estão continuando já dão um sinal de que não vai ser esse sonho do Otanistão de expulsar a Rússia do leste do Mediterrâneo, não é por aí. Ao mesmo tempo, a estabilidade, entre aspas, desse atual pré-governo, por sinal, isso é alucinante. Todos os terroristas principais que estavam em Idlib, na Síria, até agora, em torno de Jolani, eles fazem parte do governo. Ministros, ministro das Relações Exteriores, ministro da Defesa, tudo. É alucinante. Ou seja, é um governo. É Idlib governando a Síria. Ou seja, um bando de terroristas em Idlib, tecnicamente agora é o governo da Síria. Mais surrealista do que isso, nem o próprio manifesto surrealista de André Breton. Bom, as possibilidades daqui para frente para a Síria são extremamente complexas. A única coisa que se vê claramente é o quê? Caos e um mix de terror com caos. Porque o terror está no poder e a conjuntura em torno do terror no poder vai ser caos. Porque ninguém confia em Jolani e quem está em volta deles, a começar pelos cortadores de cabeça e salaf jihadis que estavam sob o comando de Jolani e que estão furiosos porque ele não transformou a Síria em um emirado islâmico de um dia para o outro, que é o que eles estavam esperando. Então vai começar daqui a pouco o que eu estou definindo como uma versão do oeste da Ásia de um espaguete western do Sérgio Leone. Todo mundo atirando contra todo mundo. Nem esperem, porque isso já está começando a rolar. Exemplo: começo dessa semana, o Ministério das Relações Exteriores turco já disse que essa história dos curdos do norte da Síria, a gente vai ter, talvez tenha que resolver com uma, entre aspas, operação militar. Se vocês achavam que essas versões do manifesto surrealista do André Breton eram dementes, espere só para a versão definitiva da demência. A gente pode ter uma guerra da OTAN contra a OTAN dentro da Síria. A OTAN americana apoiando os curdos e a OTAN turca tentando destruir os curdos dentro da Síria. Ou seja, as repercussões surrealistas e demenciais do fim da Síria soberana, agora sob terror e propensa a um caos praticamente imediato, são infinitas e vão continuar se desdobrando. Para não falar de como será a partição, entre aspas, da Síria entre Estados Unidos, Turquia e Israel. Tudo isso. Bom, o que isso tem a ver com os BRICS? Tem a ver no sentido de que essa continuação das guerras eternas, que agora vai se focalizar basicamente no oeste da Ásia,
envolvendo indiretamente o Irã, vai servir para solidificar cada vez mais essa união e integração dos BRICS promovida fundamentalmente por Rússia e China, no sentido da construção de uma nova ordem internacional, geoeconômica e também geopolítica, onde, por exemplo, o centro de decisões externo influenciando o oeste da Ásia não seja mais os Estados Unidos, mas que seja, digamos, uma união russo-chinesa com o apoio dos BRICS. Digamos, uma união russo-chinesa com o apoio dos BRICS intervindo diretamente face a Israel e exigindo de Israel o final do genocídio e o início de uma discussão séria sobre a Palestina, passa a ser um projeto plausível. E os BRICS como um todo, deixando claro para os Estados Unidos e Israel que um ataque contra o Irã vai ter consequências funestas para os atacantes. Então, esse é um cenário também em desenvolvimento. Ou seja, tudo isso nos mostra que o quadro geral e o tabuleiro no ano de 2025 vai estar evoluindo aparentemente de uma maneira desordenada para todos os lados, mas tem a variante central é um novo sistema de organização das relações internacionais, coordenado pelos BRICS, mas envolvendo diversas outras instituições multilaterais. A Organização de Cooperação de Xangai, a APEC, Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que é diretamente ligada às novas rotas da seda chinesas. As novas rotas da seda chinesas, elas se articulam em grande parte através da APEC, Cooperação Ásia-Pacífico. É onde entra, por exemplo, o capítulo Novas Rotas da Seda do Porto de Xangai, ligado a Xangai, inaugurado por Xi Jinping no final do ano passado, que são as rotas da seda pelo sul do Pacífico, indo até o leste da Ásia. Fundamental tudo isso. Então, essa organização geopolítica e geoeconômica é, digamos, o antídoto ao império do caos, impondo caos e agora aliado com o terror também. Uma guerra do terror, cujo resultado gráfico explícito é a tomada do poder na Síria pelo terror, literalmente, apoiado pelo Ocidente inteiro. E o Ocidente inteiro é o otanistão inteiro. Então, isso dá uma ideia para vocês da densidade e da complexidade do cenário em 2025. Vamos tentar acabar com uma possibilidade auspiciosa de tudo isso. É que essa reorganização lenta, gradual e segura, e do ponto de vista do Brasil, com a possibilidade do Brasil contribuir de uma maneira extremamente auspiciosa para que essa consolidação dos BRICS consiga se expandir nesse ano de 2025, mesmo com um quadro de 6, 7 meses de trabalho no máximo, o fato de que a China vai estar concentrada durante esse ano, sabendo que ela é o alvo principal de Trump 2.0, mas os chineses, desde antes de 2013, quando eles lançaram as novas rotas da seda, primeiro no Cazaquistão e depois na Indonésia, ou seja, quase 12 anos atrás, esse é o conceito que coroa a política externa chinesa em todos os sentidos, não só nessa década, mas nas próximas décadas também. E aí é que entra toda essa organização comercial chinesa com todas essas organizações multilaterais, BRICS, Shanghai Cooperation Organization, a APEC, os 10 da ASEAN, tudo isso interligado e progredindo ao mesmo tempo. E, em paralelo, a noção russa de grande parceria euroasiática, que, na verdade, é uma parceria também afro-asiática. Ou seja, essa expansão dos BRICS e essa expansão comercial de construir um novo mundo de relações internacionais e comerciais é afro-asiático e também
com pontos nevrálgicos na América do Sul, onde Trump vai tentar impor uma espécie de doutrina Monroe 2.0. Vocês devem ter visto a demência de anexação nesses últimos dias, onde Trump quer anexar literalmente tudo que estiver à frente, né? Canadá, Golfo, Canal do Panamá, Groenlândia. Daqui a pouco ele vai querer anexar literalmente a América do Sul inteira. Tudo é possível. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. It's appropriate. São delírios tremens, mas denotam essa visão de doutrina Monroe 2.0 de que isso, a gente vai lá e pega, literalmente. You're subsidizing Canada to the tune of over $100 billion a year. We're subsidizing Mexico for almost $300 billion. We shouldn't be subsidizing. Why are we subsidizing these countries? If we're going to subsidize them, let them become a state. We're subsidizing Mexico, and we're subsidizing Canada, and we're subsidizing many countries all over the world. And all I want to do is I want to have a level, fast, but fair playing field. Não vai acontecer. Estados soberanos como o Canadá e a Dinamarca vão resistir até onde puderem a essas tentativas de intimidação dos Estados Unidos. O resto da América Latina resistir à pressão da doutrina Monroe 2.0 vai ser muito complicado. E no caso do Brasil, vai haver uma pressão enorme em cima do Brasil, porque o Brasil é um dos principais BRICS. Então, esse é o ponto onde a gente está, há alguns dias do início de uma nova era Trump 2.0 e de como as elites americanas vão reagir, não só via Trump, mas como um todo, ao fato de que a dominação americana unilateral se esvazia a cada minuto, literalmente. Bom, eu termino com um Selamat Datang, um bem-vindo para os nossos amigos da Indonésia, como novos membros oficiais dos BRICS. Inscrevam-se no canal. Daqui a pouco eu volto à estrada. Eu ainda fico no Otanistão, acho que mais 2 semanas. Aí eu volto à estrada e vou ficar na estrada um tempo enorme. Então vocês vão me ver na estrada o tempo todo, pelo menos até a metade do ano, ok? Cuidem-se, moçada. E olha, a barra vai ser pesada, mas, bom, tentamos pelo menos com um mínimo de sabedoria taoísta possível, plasmada em torno de nós, tentar avançar a um futuro justo e equânime. Obrigado a vocês todos. Tchau, tchau.